Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço a você, a toda a sua família, que você desfrute de muita saúde e de muita paz em seu lar, é o nosso desejo, é a nossa prece em benefício de seu lar. Antes que nós comecemos o nosso programa de hoje, nós vamos repetir o que nós falamos no programa anterior, na campanha que está sendo feita. Nós sabemos que no começo de novembro houve uma forte chuva em São Paulo, pegou toda a cidade, Guarulhos, cidades vizinhas, e uma das antenas da Rádio Boa Nova tombou, caiu. O vento chegou a 104 km por hora, não é? E a Rádio Boa Nova já estava com tudo preparado para migrar do AM para FM. E agora essa antena vai precisar de reparos e houve também estragos, além das estruturas físicas, estruturas elétricas, e vai precisar de reparos e recursos para esses reparos, não é? Então, a FEAL está numa campanha e está nos convidando a todos para participar desta campanha. Se você puder, anota aí o Pix lá para esta campanha. O Pix é o seguinte: campanha.fm.pix@feal.com.br. Então vamos repetir: campanha.fm.pix@feal.com.br. Para maiores esclarecimentos, você pode ligar neste telefone aqui, olha, 0800 120 1838. 0800 120 1838. Vamos participar desta campanha, porque é uma campanha que diz respeito a todos nós, não é? É em favor do nosso ideal. É muito interessante que a Rádio Boa Nova possa migrar da AM para FM, vai ter um alcance muito maior. E também queremos dizer, você deve estar escutando aí um barulho, algumas batidas, alguns ruídos, que nós gravamos o nosso programa aqui dos estúdios do Lar Espírita Pedro e Paulo, em Uberaba. O Lar Espírita Pedro e Paulo está em reforma. Nós pretendemos reinaugurar a instituição no tempo mais rápido possível, mas também precisamos da sua ajuda. E vamos colocar aí na tela depois como é que você pode cooperar, porque é uma reforma completa que nós estamos fazendo aqui. O Lar Espírita Pedro e Paulo vai se transformar numa vila espírita, como queria Allan Kardec em Paris, na França, quando ele construiu um pequeno agrupamento de casas, uma comunidade, iria abrigar espíritas perseguidos, espíritas sem teto, sem família. A nossa intenção é esta: nós não vamos ter mais aqui um lar caracterizado como lar de idosos. Não vamos ter mais lar de idosos, porque as exigências governamentais são absurdas.
as exigências em cima das instituições estão muito grandes, não é? E aqui em Uberaba todas as instituições estão sofrendo. Vejamos bem, o Sanatório Espírita de Uberaba está nas mãos de uma universidade hoje, da Uniub, da Universidade de Uberaba. O Hospital do Fogo Selvagem, que foi fundado pela Dona Aparecida Conceição Ferreira, está nas mãos do Hospital Dr. Hélio Angotti. E várias instituições espíritas grandes, né? O Chico falava isso, falava que ia chegar um ponto que as instituições assistenciais espíritas grandes talvez tivessem que se resumir, porque não ia aguentar. Eu próprio ouvi o Chico falar isso diversas vezes, que no futuro surgiria um governo, ele dizia assim, surgiria um governo, mas nós tivemos vários, né, que iriam interferir no funcionamento das instituições. Então nós vamos adaptar aqui, o Lar Espírita Pedro e Paulo vai passar a ser um centro espírita, vai ser um centro espírita, Centro Espírita Pedro e Paulo, e com uma pequena comunidade, uma vila espírita. Haverá um contrato de locação fictício para alguns companheiros que, porventura, quiserem alugar um apartamento aqui, não é? Mas alugar entre aspas. Bem, nós estamos aqui com o livro Plantão de Respostas, sobre o Pinga Fogo 2. O Chico participou do programa Pinga Fogo, foi um célebre programa, foi 2 vezes no ano de 1971, não é? E ele participou, este aqui foi no mês de dezembro, e ele respondeu a várias perguntas que foram feitas a ele. Os 2 programas alcançaram grande sucesso. E ele respondeu muitas perguntas sobre relações afetivas. Um tema sempre muito atual, não é? Relações afetivas. A questão da convivência familiar, do relacionamento familiar, da convivência amorosa, do relacionamento amoroso. Ele respondeu a várias perguntas que foram endereçadas a ele, como esta aqui. Minha irmã conheceu meu companheiro primeiro do que eu. Falavam sempre a meu respeito. Nós nos conhecemos e estamos juntos até hoje. Só que ela não se conforma com isso e vive a me agredir. 2 irmãs, vejamos. Uma ficou com o namorado da outra, né? E existe alguma explicação para isto, sob o ponto de vista espírita? Claro que isto aconteceu, isto pode acontecer. Eram 2 irmãs. Uma irmã conheceu uma pessoa, um homem, não é? Começou a namorar, e depois o namorado se interessou pela irmã dela, não é? Não houve nenhum rompimento de compromisso de casamento, noivado, nada disso. Simplesmente passou a ter maior afinidade pela irmã, pela segunda irmã, né, do que pela primeira que ele conheceu. Então pergunta aqui, existe alguma explicação para isto? Sob o ponto de vista espírita? Resposta do Chico, interpretando o pensamento dos espíritos. Os relacionamentos entre as pessoas
são marcados pela existência ou não de afinidade entre elas, o que pode ser uma decorrência das vidas pretéritas. Pode ser, nem sempre, mas pode ser uma decorrência das vidas pretéritas. Entretanto, é imprescindível que vejamos o nosso próprio posicionamento na situação. Os outros agem quanto a nós, muitas vezes, devido à forma que agimos para com eles. Desse modo, para modificarmos o comportamento dos outros, é preciso que nos modifiquemos interiormente. A paciência, o perdão, a palavra amiga, o auxílio sincero, a humildade e o amor são modificadores excelentes do relacionamento humano. Devemos lembrar ainda que nosso destino é construído e transformado a cada minuto, de acordo com o que pensamos e agimos. Então, no caso específico, pode ser que o rapaz, ao conhecer a irmã de sua namorada, tenha se inclinado afetivamente mais para ela por uma questão de afinidade. Quem sabe a irmã tenha sido apenas instrumento para trazer a sua irmã àquele companheiro. Quem sabe realmente o problema é decorrente da vida passada, da vida pretérita. Quem sabe numa vida anterior, esse relacionamento foi complicado, não é? E na vida presente estivesse caminhando para uma solução. Então o Chico fala muito, ele falou aqui de uma maneira muito interessante, como sempre. Os outros agem quanto a nós, muitas vezes devido à forma que agimos para com eles. Então é um caso semelhante a muitos que acontecem, não é? Muitos que acontecem, e isso é muito comum isso acontecer, não é? Agora, o que não se justifica, no caso aqui, o que não se justificaria é que uma das irmãs ficasse inimiga da outra, não é? Quem sabe assim, reprisando um problema do passado, reprisando um problema da vida anterior. No mesmo programa, ainda sobre a questão das relações afetivas, foi perguntada a Chico Xavier: gostaria de saber por que me sinto ao mesmo tempo feliz e infeliz ao lado de uma mesma pessoa. Gostaria de livrar-me desse tormento. Olha que coisa interessante, né? É alguém perguntando ao Chico: por que eu me sinto ao mesmo tempo feliz e infeliz ao lado da mesma pessoa? Gostaria de livrar-me desse tormento. Aí Chico respondeu novamente, interpretando o pensamento dos espíritos. Existe uma série de fatores que influenciam positiva ou negativamente no relacionamento humano. Assim como também são vários os motivos que nos fazem sentir atração por outras pessoas e muitas vezes não se encontra reciprocidade da outra parte. É certo que somente com muito amor
é que conseguimos vencer as barreiras que se nos apresentam na maioria dos relacionamentos. Equilíbrio, força de vontade e principalmente muita oração são os melhores remédios, pois a prece nos fortalece os propósitos e nos dá forças para vencer os obstáculos. Vejamos aqui, isso também é muito comum, não é? Uma pessoa, às vezes, ao mesmo tempo, ela se sente feliz e infeliz ao lado de uma outra pessoa, né? E o Chico dizendo assim, são vários os motivos que nos fazem sentir atração por outras pessoas, não é? Ou às vezes também não sentir a atração nenhuma, e muitas vezes não se encontra reciprocidade da outra pessoa. E ele recomenda que nós tenhamos muita paciência, que nós tenhamos muita compreensão e que nós procuremos aceitar as pessoas como as pessoas são, para que nós sejamos aceitados como somos. Nós queremos que as pessoas nos aceitem como somos, sem nenhuma ressalva. E muitas vezes, de nossa parte, nós não queremos aceitar o outro com as suas possíveis mazelas. E possíveis mazelas de acordo com a nossa ótica, né? De acordo com a nossa visão, de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a nossa ótica, não é? Eu não sei quem foi que disse, mas foi um escritor brasileiro. Ele disse o seguinte, que visto de perto, ninguém é normal. Nós podemos dizer o seguinte, que visto de perto, ninguém é tão perfeito assim, às vezes ninguém é tão bom assim, ninguém está com toda a razão, assim. Às vezes, quase sempre, nós queremos justificar certas atitudes nossas criticando o outro. Muitas vezes, nós queremos justificar certas decisões que tomamos criticando o outro na tentativa de julgar a culpa em cima do outro, listar uma série de imperfeições que o outro possa ter segundo o nosso ponto de vista. Aqui entra a recomendação do Dr. Inácio Ferreira. Ele diz que nós todos devemos ter em casa um bom espelho, no qual nós possamos nos enxergar com nitidez ou com a nitidez possível. No mesmo programa Pinga Fogo, ainda foi perguntado a Chico, não concordo com a resposta que se casamos errado, devemos permanecer nesta relação. Sou a favor do divórcio, no caso do sentimento acabar. O que me diz? Então foi uma pergunta feita no ar, né? Foi uma pergunta feita no ar ao Chico a respeito do divórcio. Chico respondeu: no Evangelho segundo o Espiritismo encontramos o seguinte: o divórcio separa legalmente o que já de fato está separado. Não havendo afeição mútua, a única determinante do casamento, a separação tornar-se-á necessária. Aí Chico continua: não devemos, entretanto, tomar decisão precipitada quando houver desavença no casamento. Às vezes a pessoa se precipita,
às vezes está atravessando uma fase, atravessando uma crise no relacionamento, aquilo às vezes passa. E eu conheço pessoas que se separaram legalmente, se separaram e depois voltaram a viver juntas. Eu conheço pessoas assim, que se separaram legalmente, se divorciaram, mas depois voltaram a conviver, a viver juntas. Conhecemos pessoas desta maneira. Então é o que o Chico disse aqui, olha, não deve haver decisão precipitada quando houver desavença no casamento. É necessário que busquemos resolver todas as diferenças, a fim de tornar a convivência harmoniosa. Se simplesmente considerar-se que a união foi um erro, talvez estejamos incorrendo num erro ainda maior em efetivando-se a separação. Claro, todos nós somos portadores de livre-arbítrio, não é? Se porventura um relacionamento é conflituoso ou se mostra conflituoso, né? Chegando, vamos dizer, até a possibilidade de haver um crime, então é melhor. Então, realmente, é melhor que haja essa separação, que será tão somente um adiamento. Adiar o entendimento, adiar a harmonia, adiar a compreensão que deve existir entre todos nós, não é? Isso é o que acontece às vezes também numa amizade, não é só no casamento, não é? Acontece numa amizade, às vezes 2 amigos ou 3 amigos resolvem abrir uma empresa, ser sócios, e depois surge um desentendimento na sociedade, com agressões mútuas e essa coisa toda. Então, aí, nesse caso, é melhor que haja a separação, ou mesmo uma sociedade entre irmãos, não é? Uma sociedade entre irmãos. Por exemplo, o meu pai e o meu tio eram sócios no empreendimento. Eram só os 2 irmãos. Mas, a determinada altura, eles se desentenderam. Então, e sempre se desentendem por questões financeiras, né? É sempre por questão econômica, questão financeira. Então, deliberaram separar a sociedade. Cada qual seguiu o seu caminho, mas não deixaram de ser irmãos. Temos aqui uma outra pergunta, são várias perguntas feitas a Chico Xavier sobre relações afetivas, mas o nosso tempo está curto, está esgotado. Nós vamos deixar para o nosso próximo programa, porque temos muito a aprender com Chico Xavier e com os espíritos amigos a respeito deste assunto. Deixamos a você o nosso abraço, muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.